A gente só se lembra das coisas boas da vida. As coisas ruins tendem a desaparecer. Ou você mal lembra delas. Você nem gosta de falar daquilo. E esse sonho de voar, de voar, de voar, foi se transformando num salto de paraquedas. Passou a ser vontade de saltar de paraquedas. É uma sensação boa, deliciosa. Aí abriu o paraquedas. Quando abre paraquedas, o mundo desliga. Você se sente imperador do mundo. Então as coisas boas tomam corpo. E você fica com vontade de estar naquele momento. É vontade de estar junto. É saudade. É um vazio que nenhum artifício preenche. Você não vê a hora de poder abraçar ou poder retornar ao lado e ter aquilo de novo do seu lado, bem próximo. É uma expressão muito profunda, ela só existe na língua portuguesa, eu não conheço ela em outra língua. É um sentimento gostoso, porque eu tenho as lembranças boas, mas dá um vazio no coração ao mesmo tempo. É um sentimento que dói e que representa distância. E eu saí de Cabo Verde com 17 anos, faltando somente 20 dias para completar 18. Porque com 18 eu não poderia mais sair de Cabo Verde, porque as leis portuguesas não permitiam. A Revolução graçava na África, naquele tempo. Se eu ficasse em Cabo Verde, eu teria que prestar serviço militar. Então eu tinha que sair de Cabo Verde, antes dos 18 anos. Tinha que sair, não é uma questão de escolha. Então me afastei e minha mãe ficou lá. Eu fui ver minha mãe 18 anos depois daquele dia. Quando eu voltei a primeira vez desse 1 ano, então, eu não contei para minha mãe que eu ia voltar. Eu deixei como segredo. E eu lembro que quando eles chegaram lá no portão da minha casa, eles chamaram minha mãe e eu fiquei escondida atrás do muro. E eu lembro que eu vi o braço dela vindo abrir o portão. E nossa, quando eu vi o braço da minha mãe, foi assim, não dá nem para explicar. É uma saudade tão grande, sabe? Apesar de ter sido só 1 ano e 3 meses, mas imagina, 1 ano e 3 meses sem ver sua mãe. Nossa, ela ficou muito feliz, eu lembro, assim, foi lindo, assim, foi perfeito. Ela chorou de emoção, eu lembro que ela me puxou para dentro de casa, meu pai já veio gritando, meu Deus, não acredito. Mas foi muito legal, e meus irmãos também, Você sente falta de coisas, a saudade vem de coisas assim muito minúsculas, de coisas que você nem imagina. Normalmente com saudade assim, a gente tem que se policiar para não ficar querendo viver no passado, né? A saudade às vezes ela pode trazer uma falsa sensação de que você não é feliz hoje. E tem que se policiar muito isso. Nunca tinha visto asfalto na minha frente. Eu nunca tinha visto uma cidade de mais de... A minha maior cidade foi aquela que eu nasci, a única que eu fui criado, eu tinha no máximo 60 mil habitantes, 50 mil. E desembarquei no Rio de Janeiro, no dia 5 de maio de 1964.
um país novo, imenso. Eu era uma árvore de sonhos, vamos dizer assim. Não era nada mais do que isso. Não tinha nem consciência que eu tinha 17 anos. Para mim, eu vim atrás da minha vida e ela estava se abrindo na minha frente. Foi, a gente casou em Londres, mas ninguém foi. Eu só contei que eu ia casar para minha mãe. Foi uma coisa assim, né? Na nossa cabeça, a gente casaria novamente com família depois. A gente fez aquilo meio que para eu poder continuar em Londres, para a gente tentar ver o que ia acontecer com a gente, assim. Eu fui para fazer um curso de inglês mesmo, um curso de 6 meses de inglês. Era isso que eu tinha programado. Eu tinha 1 mês de hospedagem, 6 meses de curso e a minha passagem com 1 ano de validade. Eu acho que o primeiro mês, os primeiros 2 meses foram assim de choque, assim, de meu Deus do céu, eu tô aqui, eu não acredito que a minha mãe tá tão longe, assim. É muito difícil, assim, quando você... Nada como a sua casa, o seu lar, as pessoas queridas que você tem, o idioma, você andar na rua e ouvir o português, você ouvir, assim, o clima, arroz com feijão, bife com cebola, água de coco, essas coisas assim não tem explicação. Eu gosto do Brasil. Assim, uma saudade, por exemplo, você tá na Alemanha e depois de um tempo você ouviu o hino nacional brasileiro, uma coisa que arrepia, uma coisa que dá assim, uma grande emoção. O Brasil é um país maravilhoso, a gente não tem noção de como é maravilhoso. Eu acho que só quem realmente vai para fora e tem essa experiência que consegue ver como o Brasil é maravilhoso. Ter ido para Londres foi a melhor decisão que eu podia ter feito, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Hoje o meu trabalho é graças a isso, a minha vida gira meio que em torno disso hoje. Mas ao mesmo tempo eu sempre tenho saudade. Eu tinha saudade quando eu estava lá, muito mais quando eu estava lá. E hoje eu tô aqui e eu sinto saudade também. Vindo para cá hoje eu estava pensando que, nossa, quando eu vou poder ir novamente, andar nos lugares e ver as coisas e as cores. E é isso, para mim a saudade é uma coisa que tá em mim o tempo todo. É uma falta, sei lá, é um buraco. A minha infância... eu comecei muito cedo a tocar, a primeira vez que eu subi no palco, eu tinha 4 anos de idade, eu tocava cavaquinho, meu irmão tem um irmão mais velho, a gente tinha uma dupla e animava festa para criança. Então, faz muito tempo que eu sou músico, desde os 4 anos de idade. Antes disso eu já devia tocar alguma coisa e desde pituquinho assim eu já tocava. O bandolito é um som bacana, né? Faz tempo que eu não toco, ó. Entrei na Escola Municipal de Música para aprender a ler música, a teoria, a parte teórica toda. E com 19 para 20 anos eu entrei no Teatro Municipal como primeiro oboé. Eles fizeram um concurso e eu, por acaso, eles selecionaram 36 candidatos de toda a América. América do Norte, América do Sul, América Central. E de todos os instrumentos, piano, violino, flauta, clarinete, trompa, foi para todos. E por acaso desses 36, quem ganhou a bolsa fui eu, tocando oboé. E eu fui para a Alemanha, ficar a princípio 6 meses, só que eu fiz um teste lá e acabei passando e fiquei 2 anos estudando e tocando lá na orquestra e aprendendo e fazendo a prática, tudo. E foi uma coisa assim meteórica. Sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retratos, quando sinto cheiros. Quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, sinto saudades. Sinto saudades de amigos que nunca mais vi, de pessoas com quem não mais falei ou cruzei. Sinto saudades da minha infância, do meu primeiro amor, do meu segundo, do terceiro, do penúltimo e daqueles que ainda vou ter, se Deus quiser.
Sinto saudades do presente que não aproveitei de todo, lembrando do passado e apostando no futuro. Sinto saudades do futuro, que se idealizado, provavelmente não será do jeito que eu penso que vai ser. Saudade para mim, sentir saudade para mim é sentir-se vivo. Saudade para mim é tudo aquilo que eu vivi, que eu não posso viver mais, tudo aquilo que eu pretendo viver, porque confesso que é uma coisa meio louca, mas eu sinto saudade daquilo que eu ainda não vivi. When I go back to London, I miss my namorada because she lives here and I live in London. So then to get over that, so to deal with that problem, I come to here to see her, and then I don't miss her anymore. Mas quando eu voltar, eu saudade ela porque ela aqui e eu sou em Londres. Eu estou em Londres. Saudade para mim é algo que é bom e que por muito tempo fica dentro da gente. Mas é impossível. Sempre a gente lembra do passado. Eu guardei tudo aqui. De tudo. A frustração por não ter sido marinheiro, por não ter conhecido o mundo, fez com que eu abandonasse de repente tudo e aceitasse uma oferta de um empresário de Rio de Janeiro que me convidava para chefiar uma fábrica aqui no Rio. Larguei tudo, fui embora. Fui embora. E não me arrependo. Estou morando há um ano já em Londres e tô 2 semanas de voltar, na real. No começo é tudo lindo, tudo maravilhoso, é uma mudança de país, uma mudança de cultura, e você para pra pensar o quanto isso muda a sua vida, o quanto que contatos você vai ter com pessoas muito diferentes. E no começo parece que isso supre a falta que você vai chegar a sentir. Eu achava que eu alcançava o Brasil pela internet, com os amigos na internet, sabe? Conversando pelo Facebook. E era esse o momento que eu achava, era assim que eu achava que eu ia matar minha saudade do Brasil. Forçando esse reencontro com essas pessoas. Esse reencontro, né? Um reencontro virtual. Então eu achava que buscando as pessoas era assim que eu conseguia matar minha saudade. A saudade realmente não chegou a fazer como uma marca, mesmo porque eu voltei à Itália muitas vezes. Lá encontrava pessoas que eu tinha deixado já há mais de 10 anos. E o interessante era que eu não pertencia mais àquele lugar. Não pelo meu julgamento apenas, mas pela forma com que as pessoas de lá, com as quais eu tinha convivido muitos anos, me olhavam como se olhasse um estrangeiro. Por outro lado, surgem comparações que você acaba fazendo entre os italianos que você já tinha esquecido e os brasileiros que você passou a conhecer bem. Nessas comparações, há um jogo de perde e ganha. Adivinha quem que ganhava? A Itália sempre perdeu. Sempre perdeu. Era o modo de se relacionar das pessoas. A frieza comparada com o calor. A atenção. O amor. A falta de inveja.
todos os sentimentos que pesam nessas comparações. Eles são realmente frios. Eles são muito educados, mas não são simpáticos. Sabe, não são... Ninguém começa uma conversa com você do nada. Eles são como dizer, eles são realmente muito educados, mas é isso. Eles não têm essa simpatia que o brasileiro tem, essa coisa de se encostar, de trocar, sabe? Essa coisa do abraço, de não ter esse relacionamento do abraço. Então, com o tempo, entre nós brasileiros, mesmo entre a gente começou a se cumprimentar só dando oi de longe, assim, sabe? Que é o jeito dele, assim. Quando eu recebi minha carteirinha de estrangeiro dizendo cabo-verdiano, nascido em Cabo Verde, eu me senti orgulhoso. Disse, vai demorar um pouquinho para virar cidadão brasileiro. Vou curtir isso primeiro. Estou curtindo isso até hoje. Só por causa disso que eu não me tornei cidadão brasileiro. A saudade que eu tenho da Alemanha, a grande saudade, o grande ponto, talvez que você queira saber, eu tive um amor na Alemanha, um grande amor, assim, eu tive uma pessoa e eu já era comprometido no Brasil. A minha ex-esposa Raquel, ela foi para a Alemanha atrás de mim, só que lá eu já estava com outra pessoa. Eu morei com 2 meninas, era um casal de meninas, e por uma delas eu fui profundamente apaixonado e ela também. Eu sempre fiquei com aquela coisa na mente. Eu falei, um dia eu vou resolver essa situação. Porque eu estava muito apaixonado pela Verônica, que era a alemã que eu conheci lá. Estava muito apaixonado por ela. E eu sempre fiquei com aquela questão de resolver. Até que a vida me tirou essa possibilidade porque essa pessoa faleceu. Aos 26 anos de idade ela morreu e eu não tive a chance de ter resolvido isso. Eu perdi essa grande chance. Mas é um sentimento estranho, uma saudade boa da lembrança, mas uma saudade que, puxa vida, por que na época, né, a gente... Mas essa pergunta vai ficar para a eternidade, por que é que eu não... Saudade é vontade de estar junto. Para mim não existe coisa que defina melhor saudade. E essa vontade de estar junto, eu tenho vontade de estar junto com minha mãe, tenho vontade de estar junto com meu pai, tenho vontade de estar em Cabo Verde, eu tenho vontade de ter 12 anos de novo. Vou falar um pouco da minha cidade. Varese, 50 quilômetros ao norte de Milano, 11 quilômetros da fronteira suíça, aos pés dos Alpes, cercada por lagos e paisagens muito bonitas. Eu estava com 26 anos de idade, um emprego, eu já tinha me formado em engenharia elétrica. O meu emprego praticamente me realizou completamente. Com essa idade eu já chefiava departamentos, estava muito bem. Mas eu comecei a olhar para frente e vi o resto da minha vida. Ou seja, eu não conseguia encontrar nenhum encanto para frente. Passei uns 2 anos sozinho aqui no Brasil, até um tempo que a saudade, não da Itália, mas de minha mãe e de minha irmã menor, fizeram com que eu chamasse elas e elas vieram também. Saudade não era propriamente da Itália, era realmente do afeto que eu tinha com minha família. Eu não tinha achado meu lugar lá em Londres ainda, o clima ajudava muito nisso, de eu não me sentir em casa. O relacionamento que eu tinha com a arquitetura, com o lugar, eu não me dava bem. Então a viagem era minha fuga para mim mesmo, sabe? A fuga para eu ser eu mesmo. Era essa fuga que eu precisava. Então eu saía para procurar outras cidades, outros locais que eu conhecesse coisa nova. Acho que esse
essa era a minha busca de mim mesmo. Eu precisava disso mesmo. Precisava quebrar esse elo, tipo, trazer minha perna que estava aqui no Brasil ainda, trazer para lá, para poder usar a perna lá, sabe? Para poder usar essa perna para me movimentar lá, que eu não estava conseguindo. Comecei a sentir aqui, e eu diria até que saudade não é apenas uma palavra que não tem tradução em outros idiomas. Saudade é um sentimento que só se pode provar no país onde ela foi criada. É difícil encontrar um país como o Brasil. É um país que cativa, um país receptivo, um país onde, a princípio, não existe hostilidade. Existe sempre um sentimento de amizade. E realmente isso só encontrei aqui no Brasil. Em outros países que eu visitei, nunca encontrei condições semelhantes. Então, só num lugar assim é que poderia ter surgido a palavra saudade. Saudade, essa palavra tão bonita que os estrangeiros acham maravilhosa, né? Quando a gente fala saudade, principalmente eu que moro na Itália, eles acham, poxa, a famosa saudade brasileira, né? I heard it is like missing somebody or something or being homesick. Saudade para mim é uma palavra portuguesa que escutei muito aqui no Brasil, mas eu não sei ainda. Mas acho que quando deixo o Brasil vou ter muitas saudades do Brasil. Well, I miss my mom, I miss my dad, I miss my cat. Well, that's actually what I miss. I miss Manhattan and all the buildings. Saudade is missing something which I don't really do at this moment. Vejo o mundo girando e penso que poderia estar sentindo saudades. Em japonês, em russo, em italiano, em inglês. Mas que minha saudade, por eu ter nascido no Brasil, só fala português. Embora lá no fundo possa ser poliglota. Aliás, dizem que costuma-se usar sempre a língua pátria. Espontaneamente quando estamos desesperados. Para contar dinheiro. Fazer amor. Declarar sentimentos fortes, seja lá em que lugar do mundo estejamos. Eu acredito que um simples I miss you, ou seja lá, como possamos traduzir saudade em outra língua, nunca terá a mesma força e significado da nossa palavrinha. Quando eu fiz o meu primeiro voo de planador, foi uma coisa assim sensacional. E aquela sensação de sustentação, de ficar voando em cima da pista, com aquela leveza, aquela coisa gostosa, assim, me dominou assim de tal maneira. Eu pensei, nossa, que maravilha que é isso, né? Aí eu pensei, vou fazer isso o resto da minha vida. Mas a saudade, ela judia bastante da pessoa, né? E tem que tentar fazer um equilíbrio, né? Entre o profissional e o pessoal e familiar. É uma arte, viu? Não é fácil. Muitas pessoas precisam de ajuda profissional, às vezes algum psicólogo. Eu, graças a Deus, eu consegui lidar. Eu tenho uma coisa assim, minha, assim, que eu consigo me adaptar e balancear bem, assim, esses fatores externos. Eu me lembro, as primeiras vezes que eu comecei a viajar, ficar mais tempo fora, que foi para a Índia, aí aquilo era muito diferente. Embora a Índia tenha uma natureza bonita também. Mas quando eu cheguei de volta aqui, e eu vi aquela natureza brasileira, assim, aquele verde, aquele gostoso das matas, né, da Mata Atlântica nossa, assim, que a gente já pega um pouquinho na estrada, me deu uma coisa tão gostosa, me deu vontade de para o carro, deixa eu
botar os pés aqui na grama, no mato, na terra, assim, deixa eu sentar, me deitar aqui e sentir, né, o nosso país, né, que é tão gostoso. Quando aquele avião estava pousando na minha ilha, não na ilha anterior, na minha ilha que eu peguei, Ilha de São Vicente, eu comecei a chorar. Chorar de alegria por estar voltando para casa. Foi maravilhoso. Encontrei, matei saudade, chorei, brinquei, bebi, comi e voltei. É indescritível. É indescritível. A gente chega, quando eu cheguei na casa, ninguém me esperava. Eu lembro que parei na porta de casa, meu pai estava na oficina dele de eletrônica, ele olhou para mim, ele só disse, menino, o que você está fazendo aqui? Ele veio andando devagarinho, eu lembro, para, eu tinha uma máquina de fotografia dele, tirei uma foto dele naquela hora. Eu imagino essas 3 fases da saudade. A primeira que você fala, bom, agora eu tenho que viver com isso. A segunda que você convive com isso. E a terceira que você sabe que está acabando. Acho que eu penso nessa. Assim. E cada uma delas tem a fase branda e a fase aguda. O avião que me trouxe pousou em Viracopos. Quando aquele avião tocou no chão, comecei a chorar porque eu estava chegando em casa. Aprendi que lá é minha terra, aqui é minha casa. Minha casa é aqui, não é lá. Lá é minha terra, lugar onde nasci. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Eu amo o Brasil, sim. O Brasil me adotou e eu adotei o Brasil. Saudade. Saudade vem lá de dentro, tá no fundo, né? A gente sente a todo momento, por várias pessoas. Quem tá aqui, quem já foi. Saudade. A saudade anda, ela tá, tipo, transformando a saudade em verbo, tá? Ela tá vivendo o sentimento. Então eu costumo dizer que é uma dorzinha boa, né? É uma dorzinha, digamos, salutar. Eu, por algumas vezes, trabalhei fora da cidade onde eu morava, com a minha filha pequena, e, assim, as saudades na partida era maior do que quando eu estava no local de trabalho, né? Então, eu entendo que saudade seja isso. Às vezes eu tenho que, como se diz, chorar, ponhar para fora, em lágrimas, né? Bom, agora eu sinto saudade do meu cachorrinho que tá lá na casa da minha mãe, no interior. Eles não têm essa palavra, eles usam miss. E miss é falta, não é um sentimento. Pra gente, saudade é um sentimento, realmente, né? Eles não entendem, não tem nada parecido, assim. Eu, quando o papai ou a mamãe estão trabalhando, eu estou na escola, eu sinto saudade deles. Saudade, pra mim, é matéria-prima para tocar, né? Tudo que você transforma em sentimento, tanto raiva, ódio, saudade, alegria, tristeza, isso tudo é matéria-prima para que a gente possa transferir na música. Saudade é quando a mente se desliga e tudo fica conduzido pelo coração.